Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sempre um prazer ter a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus. Agradeço pelo convite, pela honra de voltar na casa do Pai, Aleluia. E é um prazer estar aqui com as minhas irmãs, com meus irmãos. E vocês sabem que vocês são a minha família em Cristo. E vocês estão no meu coração. Amém? Eu confesso que através do testemunho da Ingrid eu fiquei até sem palavras. Eu falei, nossa, não precisava nem, Que testemunho maravilhoso, que palavra linda. E quando ela falou, que ela abriu ali a Bíblia e Deus ele confirmou e falou com ela, quantas vezes eu já tive, Ingrid, respostas de Deus dessa forma que você teve. E é coisa linda, no momento ali que a gente está aflito, quando Deus ele quer falar, a gente abre a sua palavra e vai de encontro ao nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês, como a irmã Noémia falou, deu um tema falando sobre, que o tema era voltado para mulheres que são exemplos, para outras mulheres, para vidas de outras mulheres. Então eu, conversando com meu esposo, e eu falei, tem tantas mulheres na Bíblia, que eu posso ministrar, e ele me deu um direcionamento especificamente sobre uma mulher. E eu quero compartilhar com vocês em Juízes 4, já na sua Bíblia, deixa aí aberto, Juízes 4, que fala sobre a profetisa e a juíza Débora. Amém? Gente, eu confesso que eu já tinha ouvido falar, algumas pessoas ministrando sobre a juíza Débora. Eu confesso que eu vi acho que umas 2 ministrações no tempo da minha caminhada cristã. Então não é muito falado sobre ela, pelo menos eu não ouvi tantas ministrações. E eu fiquei muito curioso quando ele falou, fala sobre Débora. Eu falei, Débora? Aí, gente, eu fui me aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre a história da Débora. E eu quero trazer um resumo para vocês entenderem um pouco mais como que até chegamos no capítulo 4 de Juízes. Então eu quero trazer um resumo para vocês do livro de Juízes, a partir do seu versículo 1, 2, 3. Eu vou trazer um resumo para a igreja poder entender por que Deus levantou Débora. Amém? Então, no começo do livro de Juízes, tudo começa a acontecer depois da morte de Josué. Como todos conhecem a história, Moisés ele morreu, E Deus ele levantou Josué para conduzir o povo para entrar na terra prometida. O povo entra na terra prometida, sendo guiados agora por Josué. E quando eles entram, meus irmãos, ali na terra prometida, o que acontece? Ao decorrer do tempo, ali eles foram conquistando outras tribos, Eles lutavam, venciam e conquistavam. E Deus ele tinha dado uma ordem ao povo que quando eles entrassem, eles tinham que destruir todos os ídolos e não podiam deixar as pessoas vivas ali. E a história vai nos contar que quando eles entram ali, que eles vão conquistar uma das tribos, eles deixam os cananeus vivos. E o que acontece? A partir desse tempo, e aí o tempo foi passando, o povo ele começa a se esquecer das leis do Senhor. E o que acontece? Por eles terem deixado pessoas que serviam a deuses, que praticavam
do Senhor Jesus, do nosso Deus, é que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E por causa disso, Deus, Ele levanta, né? Naquela época não tinha reis, Deus levanta juízes. Os juízes, quem eram os juízes? Os juízes eram as pessoas que julgavam, né, as causas dos povos e levavam até Deus. E Deus, Ele fez o quê? A misericórdia de Deus, ela é tão grande com o ser humano, que por causa da sua misericórdia, Deus levanta os juízes, e por causa daquele juiz bom, Deus, Ele pegava e começava a perdoar e livrar o povo novamente. Só que isso, meus irmãos, por causa deles não ter matado, ter desobedecido, virou um ciclo. Então o povo costumava, pecavam, se arrependiam, pediam perdão e voltavam a pecar de novo. Pecavam, pediam perdão e Deus perdoava e voltavam a pecar de novo. Então isso foi um ciclo de anos e anos, e eles tinham um período de paz e períodos de guerra. Porque por causa do pecado deles, também Deus, Ele permitia que juízes mal também governassem. Olha só que interessante. Deus, Ele é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus justo. E hoje em dia não muda, hoje em dia não é diferente. Nós estamos na presença de Deus e muitas das vezes ainda continuamos igual aquele povo. Às vezes ainda pecamos, e a palavra diz que ainda continuamos pecando, né? Mas o que Deus, Ele não quer é que nós não vivemos nessa prática de pecado, que nós irmos se arrepender, né? E se voltar para o nosso Deus. E o que aconteceu? Então isso foi acontecendo de geração em geração. Aí aqui a gente já entra na juíza Débora. Acompanha comigo. Eu dei um resumo para vocês entenderem. E o interessante que antes de Débora, meus irmãos, 2 juízes homens governaram antes dela. E eu esqueci o nome dos 2, misericórdia. E o outro é Eudes e Otileão. Esses 2 mesmo, meus irmãos. Aí a gente vê que tinha muitos juízes homens. Só que no meio desses juízes, Deus levanta uma juíza mulher. E eu pesquisei o nome Débora, é bem interessante, meus irmãos. O significado do nome Débora significa abelha, né? E a abelha, ela simboliza alguém que organiza, né? Que está à frente ali de uma colmeia, de uma organização, do cuidado. É bem interessante o significado do nome dela, que é a abelha. E também Débora, além de Deus levantar ela como juíza, a Bíblia diz que ela era profetisa e militar. E eu procurei o que se fazia. Eu falei, o que se fazia uma juíza ou um juiz nessa época? O juiz, né? A juíza, ela transmite a vontade de Deus. Ela recebia, e a
direcionando ou revelando o futuro do povo. Ela orientava a liderança e também eles profetizavam com cânticos e salmos a Deus. E também aconselhava os reis e líderes daquela época. Olha a importância que aquela mulher ela teve ao ser separada e escolhida por Deus. Porque Débora se destacava em uma época aonde, né, como a gente conhece na Bíblia, a Bíblia relata vários episódios que as mulheres, elas não eram tão importantes como os homens, né, biblicamente. Mas hoje nós vemos que, como filhas de Deus, nós temos uma posição da mesma maneira que os homens, porque os homens são filhos e nós também somos filhas, né? Então, como filhos, nós temos igualdade diante de Deus. Deus, ele coloca essa igualdade. E naquela época me chamou muita atenção a vida de Débora, porque no capítulo 4 vai dizer: Débora, ela foi da mesma maneira que Deus levantou os juízes homens para dar livramento ao povo de Israel. Débora também, ela foi separada e escolhida por Deus para dar vitória ao povo de Israel. E interessante, minhas irmãs, que a Bíblia nos mostra, e depois vocês acompanham mais profundamente o livro de Juízes, porque é muito interessante que Manoel, que quando um juiz bom morria, o povo voltava a perecer novamente. Eu achei muito interessante isso. Por causa daquele juiz bom, Deus, ele livrava o povo. Deus, ele protegia o povo por causa daquele juiz bom que estava liderando. Se vocês lerem, vocês vão ver aqui que quando aquele juiz morria, o povo começava a perecer de novo. Aí o povo se arrependia, clamavam a Deus, pediam misericórdia, porque eles lembravam de Deus de novo, e Deus pegava e levantava outro juiz. No capítulo 1 diz assim, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu-os ao Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor e Cimera. Era o capitão do exército, o qual então habitava em Azerote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Portanto, ele tinha 900 carros de ferro e 20 carros carros ferrados. E há 20 anos oprimiam os filhos de Israel violentamente. Débora e Baraque, livra-nos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Deborah. Então Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim.
e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. A Císara, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei à tua mão. Então aqui Débora, ela diz que o Senhor daria a vitória e colocaria nas mãos de Baraque o exército de Císara. Gente, quando eu ouvi essa mensagem, eu pensava que Císara era uma mulher, mas é um homem, tá? Né? Não é? É um homem, Císara. É um homem, não é uma mulher, tá? E aqui Deus, ele usa a Débora e diz que vai dar a vitória a Baraque, né? Aqui no 7 fala, no 8: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Gente, esse versículo me chamou muita atenção e eu fiquei assim perguntando por que ele falou que só ia se Débora fosse com ele. Porque no mundo espiritual, acredito eu que ele tinha consigo Débora, como a Débora tinha intimidade com Deus, Débora como juíza e profetiza, ele se sentiu inseguro que se Débora não fosse com ele não teria a vitória. Porque como eu falei para vocês, o juiz ou juíza naquela época se representava a vitória do povo. Deus, ele honrava o povo através da fé desses homens e mulheres de Deus. Então Débora disse para ele aqui no versículo 8, disse ela: certamente irei contigo, porém não será da tua mão a honra pelo o caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali, e em Quedas, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Ebequinel se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Abode, sogro de Moisés, e tinha se estendido as suas tendas até o calvário de Jaonamim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císara que Baraque, filhos de Animoão, tinha subido ao monte de Tabor. Císara convocou todos os seus cavalos, todos os carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te
tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. E o Senhor ordenou a Císara e a todos os seus cavalos e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Císara desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após dos carros e após o exército até Arozote dos gentios, e todo o exército de Císara caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu. Portanto havia paz entre Jarbim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. E Jael é uma mulher, né? Saiu ao encontro de Císara e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com um cobertor. Ele fugiu a pé, gente. Ele fugiu a pé e se escondeu na tenda desta mulher aqui que se chama Jael. Então, no versículo 19, então ele disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Gente, ele já estava fugindo de uma batalha, fugindo de um combate que teve, e ele estava muito, a Bíblia diz que ele estava muito cansado. Ele estava esgotado, né? Então ele pega e pede um pouco de beber. Mas aqui vai dizer que em vez dela dar água para ele, ela cobriu ele e deu um adre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse-lhe: põe-te à porta da tenda. Há de ser que alguém vier a te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu. Então, não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca de tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, na testa, né? E a pregoou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Aleluia, Jesus. Vemos uma história de uma mulher que nos mostra que para Deus não há extinção de sexo, né? Porque como Deus, Ele levantou Débora para dar a vitória do povo de Israel, hoje Deus, Ele procura no nosso meio mulheres que sejam também corajosas e dispostas a obedecer o chamado que Deus tem específico para cada uma. Você pode dizer: ai, irmã Valdirene, mas eu não sei pregar. Ai, irmã Valdirene, mas eu não sei fazer tal coisa. A palavra de Deus diz que no reino de Deus, Ele já nos chamou, todos nós como discípulos e discípulas do Senhor. E a partir do momento que a nossa vida reflete Cristo, você já está sendo um espelho para alguém se espelhar em você, igual a irmã
vida, ela fala muito sobre nós, fala muito sobre quem somos em Cristo, né? E hoje eu quero trazer para você, enquanto eu estava na minha casa, o Senhor ele ministrou algo particular para mim compartilhar com vocês, que eu peguei e marquei aqui. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, mulheres, e os irmãos que aqui estão presentes, é que eu sou um exemplo de alguém que se sentia totalmente improvável. Eu era uma pessoa que eu olhava para mim desde a minha adolescência e eu me rebaixava tanto como pessoa, e eu não via capacidade em mim que eu conseguia desenvolver ou fazer qualquer coisa na minha vida intelectual, na minha vida cotidiana. Eu não sabia conversar com as pessoas, eu não sabia me expressar. E o meu marido, ele está aqui, ele é prova disso, e ele sempre dizia assim para mim: você pode, você é capaz, você consegue, você consegue fazer isso. E ele sempre me motivava muito, irmãs. E o tempo ele foi passando, né? E Deus, um dia ele me fez uma promessa. Eu estava em um chá, eu acho que eu já contei aqui, acredito que as irmãs nem lembram. Eu estava em um chá de mulheres, lá na igreja do pastor Fernando. A Ludmila vai lembrar desse dia, porque a Vitória tem quantos anos? 5 anos? Pronto. Gente, 5 anos, mais ou menos. Você engravidou depois do culto, foi em quantos meses? Uns 2 meses depois desse culto? Uns 2, 3 meses. Então, 5 anos atrás, mais ou menos, porque a filha da Ludmila, ela é uma promessa do que Deus ele disse naquele culto. A irmã falou que quem tinha desejo de engravidar, não sei se ela já contou aqui isso, e a irmã que estava pregando chamou todas as irmãs que tinham desejo de engravidar e não conseguia. E eu lembro que a Ludmila, ela foi lá na frente e as irmãs oraram, né, sobre a barriga. E eu lembro que meses depois a Ludmila engravidou. E nesse mesmo culto, eu estou baseando mais ou menos o tempo da vida da Ludmila, porque foi o mesmo tempo que eu recebi uma palavra do Senhor Jesus. E nesse culto, minhas irmãs, eu lembro que em todas as áreas da minha vida eu estava precisando de algo. E a irmã, ela é pastora e psicóloga. E ela pegava e dizia assim: quem está assim, assado, passando por isso, vem aqui. Eu pegava e ia receber oração. Aí ela falava: quem está precisando disso e tal área, assim, eu ia. Gente, eu sei que eu fui lá 5 vezes. Eu acho que na 5ª vez até eu já estava envergonhada, mas eu estava recebendo tanto que ela falava que eu falei: eu vou receber tudo. E ela orava e falava para isso que oração eu ia. Eu sei que na 5ª vez que eu fui lá, ela olhou, assim, ela fixou em mim e ela pegou e falou assim para mim: não fique com vergonha. Não sei, foi o Espírito Santo mesmo, porque eu já estava realmente ficando com vergonha. E ela falou assim: não fique com vergonha, porque eu estou aqui. Mas é como se ela dissesse, eu não sei direitinho, não lembro direitinho as palavras que ela usou, mas é como se ela dissesse assim: você ainda vai ser muito exposta, mas não aí, aqui, no lugar dela. Ela estava no altar pregando. E naquela época, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não tinha desejo nenhum de pregar, e
tipo assim, no dia, eu tenho que até rir. Sabe quando está a rir? Eu vou gerar, eu pensei do meu jeito. Gente, é impossível. Depois o tempo passou e eu recebi outra palavra direcionada de Deus, confirmando a mesma palavra que eu recebi. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque Deus, como Deus Ele me escolheu para algo específico, você também, mulher, você é escolhida por Deus. E quando eu estava em casa, o Espírito Santo ele foi ministrando ao meu coração situações que eu passei ao decorrer da minha vida, que muitas das vezes eu me senti, como eu já falei para vocês, incapaz. Quantas vezes a gente, como mulheres, já choramos caladas, já choramos sozinhas, no nosso cantinho, no nosso momento, e nos sentimos totalmente incompreendidas ou mal entendidas em algumas situações. E o Espírito Santo ele foi ministrando isso ao meu coração em casa para compartilhar com vocês. Ser mulher, né, já não é fácil por causa das mudanças hormonais que nós sofremos. A mulher, durante o mês, eu estava vendo, né, sobre a questão do período menstrual. A mulher, ela fica praticamente calma ou em paz, mais ou menos uns 10 dias, porque é um ciclo que passa assim muito rápido na menstruação, e volta tudo muito rápido. Então a gente sofre muitas alterações hormonais. E o que o Senhor estava ministrando ao meu coração, que às vezes você se sentir mal, às vezes você se sentir incompreendida, às vezes você se sentir sozinha, é algo normal. Não se sinta diminuída por causa disso, porque o Senhor, Ele te entende, Ele te compreende. Quantas vezes eu me senti, por causa das minhas alterações hormonais, ou por causa de tantas coisas, eu me senti que eu era imatura. Quantas mulheres aqui não já se sentiu imatura? Eu acredito que não foi só eu. Gente, no decorrer da minha caminhada cristã, eu conheci mulheres mais velhas do que eu, que se você for conversar, você vê que a mulher é muito parecida uma com a outra. Não é questão de idade, não é questão, né? É porque hormonalmente a gente sofre muitas mudanças ao decorrer do mês. Então não se sinta menor por causa disso. Quantas vezes nos sentimos incompreendidas? Então eu quero dizer para você, eu não sei como você tem se sentido hoje, através do testemunho da Ingrid. A Ingrid, ela estava se sentindo, né, de uma forma que ela não expressava e não compartilhava com ninguém. Só que ela entendeu que ela precisava se achegar a Deus, se achegar mais a Deus e entender que ela não estava sozinha. E olha que coisa mais linda, as revelações que ela recebeu, e ela conseguiu ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Ela conseguiu ouvir a voz de Deus através dos direcionamentos que o Espírito Santo foi dando para ela. E voltando para mim, minhas irmãs, como a Ingrid teve resposta de Deus, como eu já falei, eu já tive muitas respostas de Deus através da palavra. Um deles foi um dia que eu estava em cima da minha cama, me chamaram para ministrar, e eu falei assim para Deus, e eu vasculhando a Bíblia, eu falei, vou pregar o quê? Vou falar do quê? E eu comecei a questionar a Deus, porque eu me senti tão
extraordinário. Quando eu abri a palavra do Senhor Jesus, sabe o que estava escrito? Acredito era em Jeremias, quando Deus ele pega e fala assim: não diga que não sabe falar. Era o que exatamente eu estava falando, eu não sei falar. E Deus falou claramente comigo: não diga que não sabe falar. Eu e a fui de cantarás, que colocaria as palavras na tua boca. Então eu não sei essa noite, oh aleluias, o que você se acha incapaz de fazer ou realizar, mulher. Eu quero dizer que o Senhor ele te capacita. O Senhor ele te levanta essa noite para que você venha exercer, aleluias, o que o Senhor ele já colocou em tuas mãos, seja profissional, seja espiritual. Deus ele procura mulheres que se coloquem à frente da guerra, da batalha, como ali Débora se colocou, Débora se posicionou. E Deus deu a vitória para o povo, através daquela mulher que foi levantada como juiz e profetiza. Deus às vezes ele quer te dar a tua vitória, mas ele quer que você tão somente se posicione e busque a sua presença, e se entregue totalmente à sua graça e à sua misericórdia. Aleluias! Eu quero te perguntar: o que te impede hoje? O que está te impedindo hoje de se levantar e se posicionar ali como Débora se posicionou? Qual a área da sua vida que você precisa melhorar? Pensa aí um pouquinho, puxa na tua mente. Qual a área que o Senhor ele quer que você comece a se posicionar para que a vitória, aleluias, venha chegar na tua vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Igreja também usou uma palavra muito interessante: Deus ele faz a sua parte, mas também a gente fazemos a nossa parte. O meu marido ele costuma ministrar, ele diz: Deus reage conforme a gente age, porque Deus ele trabalha conosco, ele trabalha junto com a gente. Deus ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com a gente. Então, diante do nosso posicionamento, Deus ele vai nos ajudar, Deus ele vai nos abençoar, Deus ele vai nos capacitar. Aleluias! Deus ele vai te capacitar para você realizar aquilo que está dentro do teu coração, para a glória e o louvor do Senhor. Amém? Só até aqui que o Senhor me deu. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E guarde essa palavra dentro do teu coração. Se levanta, Débora. Você é a Débora da nossa geração. E através de você, Deus ele quer inspirar muitas outras mulheres. Seja luz, seja exemplo, aonde quer que você esteja, para a glória de Deus. Amém? E as palmas louvem ao Senhor.